Exercício 5.8. Os dois eixos maciços de aço mostrados na figura estão interligados por meio das engrenagens engrenadas. Determine o ângulo de torção da extremidade A do eixo AB quando é aplicado o torque T igual a 45 Nm vezes metro. Considere G igual a 80 GPa. O eixo AB é livre para girar dentro dos mancais E e F, enquanto o eixo DC é fixo em D. Cada eixo tem diâmetro de 20 mm. Torque interno. A figura mostra o torque aplicado e a representação pela regra da mão direita, onde o polegar indica o vetor torque e os demais dedos o sentido do giro. Esse torque provoca o giro da engrenagem B, que, em contato com a engrenagem C, faz com que esta gire. Torque é força vezes a distância. Nesse caso, a distância de um ponto qualquer em relação ao centro do eixo. Então, a força é a razão entre o torque e essa distância. No caso do eixo AB, temos que a força na borda da engrenagem é 45 Nm vezes metro dividido por 0,15 metros. Logo, a força naquele ponto é 300 newtons, ou seja, a força entre as duas engrenagens. Em torno da linha central X do eixo DC, a força de 300 newtons cria um torque no eixo. Esse torque é o produto entre a força de 300 newtons e a posição na borda da engrenagem desse eixo, ou seja, a 0,075 metros do centro do eixo. Logo, o torque no eixo é 22,5 Nm vezes metro, aqui representado pela mão direita. O ponto D, por ser fixo, possui uma reação ao torque produzido no eixo, de mesmo módulo e sentido oposto. A rotação da engrenagem C devido ao torque de 22,5 Nm vezes metro. A rotação é a relação entre o torque, o comprimento do eixo, no caso o eixo DC, o momento polar de inércia e o módulo de elasticidade ao cisalhamento, como mostrado na equação. Substituindo os valores conhecidos e observando as unidades de medidas, temos que a rotação da engrenagem em C é 0,02685 radianos, com o sentido da rotação mostrado na figura. A rotação da engrenagem C provoca a rotação da engrenagem B. Como as engrenagens estão engrenadas, temos que a relação rotação vezes raio é igual para ambas as engrenagens, em B e C. Essa relação é o comprimento do arco que descreve um ponto na borda de cada engrenagem. Assim, substituindo os valores conhecidos, descobrimos a rotação em B, que é de 0,0134 radianos. A figura ilustra o sentido da rotação. O ângulo de torção da extremidade A em relação à extremidade B devido ao torque de 45 Nm vezes metro. A equação utilizada para o cálculo da torção nós já conhecemos. O torque aplicado é de 45 Nm vezes metro. O eixo AB mede 2 metros. O raio do eixo mede 0,01 metros.
Assim, podemos calcular o momento polar. O módulo de elasticidade ao cisalhamento nós conhecemos. Então, substituindo os valores e prestando atenção às unidades de medidas, temos que o ângulo de torção da extremidade A em relação à extremidade B é 0,0716 radianos. A figura indica o sentido do movimento. Assim, concluímos que, ao aplicar o torque em A, ocorre a rotação de A em relação a B, ao mesmo tempo que ocorre a rotação em B. Assim, a rotação da extremidade A será a soma da rotação de B e a rotação de A em relação a B, de onde, substituindo os valores, encontramos uma rotação de 0,085 radianos. Os sentidos das rotações encontram-se na figura. Reflita sobre essa situação. A rotação maior se dá no ponto onde é aplicado o torque de 45 Nm vezes metro. O sistema inteiro sofre a interferência do apoio em D. Pontos nas bordas das engrenagens B e C descrevem o mesmo arco, porém, o ângulo de rotação em C é maior.